Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou apresentar quais são os critérios para a segmentação do mercado consumidor. Lembrando, nós vamos operacionalizar, vamos determinar essa técnica de segmentar o mercado quando é necessário dividir ali todo aquele espaço, toda aquela projeção para o mercado consumidor que eu identifico de uma maneira geral, né? Toda essa sociedade externa à nossa organização que nós podemos atender lançando, ofertando os nossos produtos, os nossos serviços. Mas como nós não teremos condições de atender a todos os possíveis públicos externos, né, a todas essas pessoas que sejam potenciais clientes, a gente precisa adotar algum critério, como que nós vamos dividir esse mercado. Então nós temos aí 4 principais critérios que serão exatamente os pontos que eu vou explorar aqui nessa videoaula. Vou falar da segmentação geográfica, o próprio nome já diz, né, a área, território que a minha organização consegue abastecer, consegue atender, onde exatamente nós estamos disponibilizando os nossos produtos, os nossos serviços, aquilo que nós ofertamos para o nosso mercado consumidor. As características demográficas, como que nós conseguimos identificar o que seja próprio de cada população. O aspecto comportamental, pensando especificamente comportamento, é aquilo que possa ser observado como a ação, a maneira como o consumidor realiza as compras desse produto específico que nós ofertamos para esse mercado. E o critério da segmentação psicográfica, né? Que é exatamente o estilo de vida, né? O que vai representar o apego a uma determinada marca, um determinado produto, que tem ali uma representação do estilo, do jeito de ser das pessoas que consomem esse tipo de produto. Portanto, quando a gente fala de segmentação, nós estamos falando de dividir o mercado. É indispensável que a gente considere as variáveis que nos possibilitam, né, segmentar aí esse mercado. Então a gente tem essas 4 principais variáveis: geográficas, pela localização, demográficas, as características da população, psicográficas, o estilo de vida, o estilo, o jeito de ser das pessoas, e comportamentais, como que os nossos consumidores, os clientes que adquirem aqui o nosso produto, como que eles de fato se comportam, como que eles manifestam ali as suas escolhas, como que eles efetivam as compras. Muito cuidado para não confundir, né, a segmentação psicográfica com a segmentação comportamental. Psicográfico é o jeito de ser, comportamental é como eu vou agir no momento de realizar uma compra. Então, pegando o primeiro critério, segmentação geográfica, né? A gente tem como dividir ali o mercado em áreas, em unidades geográficas, né? Como países, estados, regiões do meu país, cidades ou até mesmo bairros. Dependendo aí da cidade onde você mora, né? A gente sabe que nós temos diferentes pontos de venda, a gente tem maneiras diferentes de atender o nosso mercado consumidor. Alguns bairros são mais violentos, outros bairros são mais de paz, alguns bairros a gente já tem algumas estimativas de que vão acontecer alguns assaltos, outros bairros a gente tem plena segurança de que ninguém vai se meter a besta aqui com os nossos comerciantes. Enfim, isso pode representar uma mudança também na maneira de atender os nossos clientes, né? Então, quando a gente fala de segmentação geográfica, é porque nós estamos considerando especificamente o local onde a gente disponibiliza as nossas ofertas, a praça que nós ocupamos, né? E aí eu consigo também associar, conjugar com isso, alguns aspectos culturais. Dependendo do tipo de padrão de consumo que eu observo num território e outro, eu vejo diferenças culturais, eu posso também me apropriar disso, levar os produtos mais compatíveis aos valores de cada cultura, de cada território, de cada região ali que nós atendemos, onde a gente projeta as nossas ofertas. Então, uma vez que essa segmentação se divide, né, de um mercado maior em grupos menores e homogêneos, a gente pode optar, né, pelo critério de mercados geográficos, considerando o que seja possível de identificar como que seja um caráter homogêneo daquele território, daquela região, daquela localidade que nós atendemos, né? É importante, então, considerar as diferenças regionais, até mesmo, né, na linguagem, como é que eu vou elaborar uma propaganda, e a propaganda precisa ter gerar uma aproximação com o consumidor. Então a gente utiliza algumas gírias, alguns termos que sejam próprios de uma determinada região, mas uma outra fica completamente incompreensível, né? O que é esse termo aqui? O que é essa gíria? Ah, o povo do norte sabe, mas o povo do sul nem imagina o que isso significa. Então a gente precisa pensar até mesmo nessa condição de quando a gente tem um marketing de massa, quando a gente vai lançar um produto de maneira geral para toda a população, aí, por exemplo, no contexto brasileiro, para todos os brasileiros. No momento de elaborar uma mensagem de uma propaganda, né, por mais que esse produto seja divulgado, seja ofertado em todo o país,
talvez a gente precise ter um investimento à parte para localizar a mensagem publicitária, né? Essa propaganda vai ser projetada aqui na região norte, lá para a região sul a gente já precisa ter uma outra propaganda, porque os valores podem ser diferentes, né? Então a gente tem essa condição de ter essa localidade, né? Esse caráter geográfico como uma condição que venha dividir as nossas ações de marketing. Então os critérios que possam ser considerados para definir esse tipo de segmentação: o tamanho do mercado potencial, né? Se há dispersão ou concentração dos consumidores em determinadas áreas, se há facilidade de trânsito ou dificuldade de levar o produto para o consumidor daquele determinado território. Então a gente sabe que determinadas regiões, determinados locais para onde a gente leva o nosso produto, vai ser necessário investir maiores cuidados, maiores investimentos para garantir que o produto chegue até o nosso consumidor final. Ou, se eu identifico que um determinado território me promove maior volume de vendas, então vamos investir maior atenção nessa região, nesse local, porque aqui a gente tem garantia de que a gente vai conseguir uma alta lucratividade. Não que a gente tenha que desconsiderar as outras áreas que nós também atendemos, mas vamos ter mais atenção, mais cuidado com esse determinado território, porque ele é mais lucrativo para o meu negócio. Além disso, a gente também deve observar o clima, né? Uma empresa que vende sorvetes, por exemplo, pode definir o seu mercado de atuação como sendo cidades de clima quente, né? E sabendo que o clima é um fator macroambiental, né, da natureza, que vai afetar até mesmo a perecibilidade de determinados produtos. Então, se eu tenho produtos que não têm condições de chegar, preservando a sua condição de qualidade mesmo, química, né? Da sua propriedade química ali, se não tem condições de chegar com o mesmo padrão de qualidade em uma determinada região, a gente pode até observar, olha, não adianta, a gente não vai conseguir atender aquela área geográfica. Então, a gente precisa escolher quais áreas a nossa empresa tem efetivas condições de atender, de lançar ali as ofertas dos nossos produtos. Isso também pode ser um critério que venha determinar pela segmentação geográfica. Além, né, da delimitação territorial. Então, o supermercado Zona Sul, no Rio de Janeiro, tem esse nome porque quando surgiu visava atender apenas a essa região na cidade. Até mesmo para essa condição de definir o nome, né, de uma empresa, eu posso também ter essa projeção. Bom, precisamos gerar proximidade com qual é o público efetivo que nós atendemos. E aí eu atendo a região norte, eu atendo a região sul, né? É muito comum ter shoppings com esses nomes, né? Shopping norte, shopping sul. Também existe essa condição. Barzinhos, né? O barzinho da zona norte, barzinho da zona sul. Então eu também posso ter uma projeção até de uma identidade de marca de acordo com a área geográfica que nós estejamos efetivamente atendendo. Então a segmentação geográfica era mais fácil de ser compreendida, né? Tá claro, nós estamos ali delimitando as áreas que nós atendemos, as regiões, os locais onde nós disponibilizamos os nossos produtos, as nossas ofertas. Além desse critério objetivo, né, a área que nós atendemos, existe também a segmentação demográfica. Demográfica, né, é quando a gente está considerando características da população, variáveis demográficas, né? A gente pode inclusive combinar. O que são variáveis demográficas? Gênero, idade, etnia, religião, nacionalidade, escolaridade, até mesmo em alguns casos poder aquisitivo, né, grau de instrução, escolaridade. Então, eu posso, né? Bom, esse produto é um tanto complexo, né? Utilizar esse produto não é uma condição simples e tão autodidata. Talvez seja necessário a gente segmentar para uma determinada parcela ali da população que já tem um grau de instrução, uma escolaridade um pouco mais avançada, né? Que tenham graus superiores na sua escolaridade. Então, eu posso ter esse tipo de segmentação. Como também podemos fazer aí combinações. A gente quer atender mulheres autônomas, mulheres que já exercem os seus respectivos papéis no mercado de trabalho, mulheres que sejam solteiras, né, de uma determinada etnia ou até mesmo de uma determinada religião. Então a gente consegue se apropriar, né, de condições próprias, de características gerais de uma população. E vamos utilizar isso como critérios para definir como nós vamos canalizar, projetar ali as nossas ofertas. Então, são as bases mais populares para a segmentação de grupos de consumo, né? Porque as necessidades e os desejos vão variar de acordo com essas mudanças demográficas. A gente sabe que o que vai ser representativo de uma determinada classe social vai também determinar qual é o tipo de consumo, qual que é o tipo de produto que a gente já pode ter uma estimativa. Olha, realmente, as pessoas que entram nessas condições aqui podem ter uma preferência por esse tipo de produto. Então, a gente já tem uma certa garantia.
Se eu vou lançar um produto para uma determinada faixa etária, eu posso, inclusive, combinar a segmentação demográfica. Bom, a gente quer atingir essa faixa etária com a segmentação geográfica, onde que eu tenho maior condição, né, maior estimativa de encontrar pessoas dessa faixa etária, pensando aqui nas diferentes regiões de todo esse território que eu pretendo atender. Então, sobre a segmentação demográfica específica, né, a gente tem como as variáveis mais utilizadas o fator idade, tamanho da família, né? Ainda mais hoje, que a gente sabe que temos pessoas que apenas coabitam, a gente não tem pessoas que se casam, temos famílias sem filhos, temos famílias, né, com um número menor de filhos, então isso é uma tendência cultural, né? É como que a gente vem observando a constituição, né, das populações nos dias de hoje. O ciclo de vida da família, se as pessoas ali que nós queremos lançar como clientes, né, estão casados ou solteiros, com ou sem filho, né? Se são filhos mais novos, mais velhos, gênero, ainda mais que hoje a gente está falando muito, né, dessa questão da diversidade de gêneros, então a gente pode até mesmo ter uma projeção aí de uma segmentação demográfica, pensando até mesmo nessa condição do público LGBT. Se eu quero atender esse respectivo público, já tenho aí uma condição de representar uma variável demográfica em cima dessa condição de gênero, né? O nível de ocupação, o nível de instrução, religião, etnia, nacionalidade, poder aquisitivo, renda, entre outros aspectos que vão diferenciar classes sociais, pensando exatamente como nós podemos segregar, né, essa população com base em algumas características que sejam gerais ali a determinadas populações. Então, segmentação demográfica é dividir o nosso mercado com base em alguma característica evidente, como eu consigo observar que determinadas populações se apresentem, se caracterizem. Outro critério para segmentação de mercado consumidor é a segmentação psicográfica, né? Que a gente divide aí grupos específicos com base no estilo de vida desses nossos clientes, né? Dessas pessoas que nós queremos prospectar como clientes, como consumidores. Fatores de personalidade, né? As atitudes que essas pessoas apresentam. Então eu tenho lá, né, as pessoas que são adoradoras de ficar em casa assistindo Netflix. É um estilo de vida. Em comparação a outras, né, que preferem passar os fins de semana praticando montanhismo ou curtindo o fim de semana na praia, né, ou que tem casa no campo, são estilos de vida diferentes. E eu posso justamente me apropriar dessas condições, desses estilos de vida. Até fazendo uma combinação aí com a segmentação psicográfica, né, com a segmentação demográfica, se a gente vê hoje constituição familiar, a gente pode até observar, né, algumas pessoas preferem ter pets ao invés de ter filhos. Então, eu posso ver o estilo, famílias que têm gatos, famílias que têm cachorro, né, são estilos de vida diferentes. Por mais que eles sejam comuns adoradores de animais, vão ter consumos também peculiares dependendo da preferência, né, do tipo de pet ali que é o mais queridinho desses determinados grupos. Então eu vejo diferenciações pelo estilo de vida, né, pelo jeito de ser desses públicos. Então o estilo de vida vai compreender os hábitos, os costumes, o que aquela pessoa ou aquele determinado grupo de pessoas tem preferência de vir a consumir, né? Lembrando que os hábitos e os costumes de consumo, eles podem sofrer mudanças ao longo do tempo, eles não se mantêm constante, né? Então, se hoje eu sou um adorador de cinema, pode ser que amanhã eu já comece a preferir atividades mais domésticas, né? Não quero sair de casa para ver filmes. É um estilo de vida. Então, a gente vê que personalidade vai definir a individualidade de uma pessoa e os seus modos de pensar e agir. Então, a gente considera, para consolidar a segmentação psicográfica, o estilo de vida, como que uma pessoa, né, ela tem ali as suas atividades de maior preferência, como esportes, cultura, né, apego à natureza. A gente pode definir a segmentação psicográfica pela personalidade, né, se são pessoas que têm um comportamento de consumo mais compulsivo, se são pessoas que manifestam maior agressividade, não agressividade ao ponto de partir para a briga, né, mas agressividade de quererem acompanhar as inovações tecnológicas, estarem sempre à frente do tempo, estarem sempre antenadas com tudo que esteja sendo lançado como novidade ali no mercado consumidor. São pessoas com personalidade mais aventureira, mais autoritárias, né? E também as atitudes, né? O modo de agir ou reagir. Nós sabemos que determinadas pessoas podem ter uma predisposição a imediatamente descartarem algum tipo de oferta, né, de um produto, como a gente tem pessoas que estarão mais propícias, né, a aceitarem, a aderirem novidades, a novos produtos que sejam lançados ali no mercado. Então, a segmentação psicográfica, né,
ela vai ter como motivação uma disposição interna ou por uma determinada circunstância que expõe a tendência de alguém de julgar algo como positivo ou negativo. Olha, no meu jeito de ser, né, no meu estilo de vida, isso aqui realmente é compatível com o meu tipo de consumo. Vou dar um outro exemplo, né? Vou inclusive me pôr como exemplo. Eu não como carne vermelha nem como carne de porco. Então você me chamar para uma churrascaria, né, chega a ser até um tanto ofensivo, né? Claro que eu não vou ficar com esse mimimi, mas eu sou o tipo de pessoa que não vou aderir ao consumo de churrasco, né? Isso não é uma atividade que vai me conferir nenhum tipo de prazer, em comparação à grande maioria das pessoas que gostam aí do churrascão como um grande evento, né, para reunir amigos, para comemorar. Eu, em compensação, né, como eu entro nesse estilo de vida alternativo quanto a isso, eu fico em um verdadeiro estado de choque, né, quando eu vejo um churrasco. Aquilo para mim é uma calamidade, né, porque é um assassinato em série que está diante ali de mim. Mas são estilos de vida diferentes, né? Não existe um estilo de vida mais certo ou um estilo de vida mais errado. Isso não existe. É do jeito de ser de cada um. Então, se eu tenho lá alguém que não usa roupas da marca XYZ, pode ter uma atitude negativa em relação a tal marca, né? Não, eu me recuso, não gosto dessa marca, porque ela é completamente diferente do meu jeito de me representar, do meu estilo de vida, do meu estilo de moda. Então, aquilo descarta, né? Então, eu tenho que observar compatibilidades. O que as pessoas, o que uma determinada pessoa admira, o que ela valoriza para si, se aquela oferta vai ser compatível com isso que ela valoriza, né? E aí a gente pode observar que o estilo de vida tem bases na cultura dos indivíduos, né? Nos seus valores, nas suas atitudes, o que elas acreditam, como que elas constituem ali as suas personalidades, como que um determinado consumo vai representar o seu jeito de ser. Se eu sou um profissional de marca e estou lançando um determinado produto muito exclusivo, eu tenho que ter essa capacidade de identificar qual que é o público, né, mais propenso a ser cativo desse tipo de oferta, né? Eu posso observar, inclusive, com o estilo de vida. Essas pessoas, elas vão demonstrar que têm uma maior predisposição a aceitar ou recusar essa oferta. E o último critério que a gente vê aí, né, para segmentar o mercado consumidor é a segmentação comportamental, justamente porque o comportamento é aquela forma como eu observo, né, a ação, a reação de um indivíduo diante de uma determinada oferta. Como que essa pessoa compra, como que ela realiza uma compra, se ela prefere, né, comprar à vista, a prazo, parcelado, né? Qual que é o tipo de produto que ela tem maior impulso de adquirir. Então a gente pode ter essa segmentação também com base nos comportamentos, né? Então esses segmentos surgem a partir dos compradores, que são divididos com base nos seus conhecimentos, como que eles conhecem os produtos, as atitudes, o que eles valorizam, né? Como que eles usam e respondem a uma determinada oferta, a um determinado produto. A gente tem foco aí, né, no uso dado ao produto, como que a pessoa usa aquele produto, né? Quais são as finalidades desse produto? Por que isso vai induzir alguém a comprá-lo, a ter esse comportamento de comprar esse produto? Compreende ocasiões de uso, onde que a pessoa, como que a pessoa utiliza aquilo que ela adquire, os benefícios que aquele consumidor procura ao adquirir um determinado produto, o status, né, de usuário, quanto que essa pessoa utiliza esse produto, se aquela pessoa tem uma maior propensão a ser fiel àquela marca, né? Então a gente vê aí comportamentos, como que a pessoa reage a uma determinada oferta. Eu posso me basear nessa observação bem concreta dessa ação ou dessa reação para ter aqui como caracterizar um determinado público consumidor com base nos comportamentos de compra ali. Então a gente pode dividir esse mercado, né, pelos seguintes atributos: pelas ocasiões de uso, né? Por exemplo, uma empresa de transporte aéreo pode identificar que há viajantes de negócios, mas também há aquele segmento, né, de pessoas que viajam apenas a prazer, né? Então, se eu estou observando aqui, eu sou uma empresa que vende passagem aérea, eu tenho esses dois tipos de comportamento: as pessoas que viajam para trabalho, né, viagens executivas, as pessoas que viajam a lazer. São dois comportamentos diferentes que eu consigo observar, então, a ocasião de uso que vai determinar o comportamento do meu consumidor. Os benefícios procurados, logicamente, pelos consumidores, né? Se eles priorizam sabor, priorizam preço, né? Outros aspectos relativos ali ao produto, tamanho, funcionalidade, né? Quais são os principais benefícios que são procurados? Se eu consigo identificar qual que é o principal benefício que os meus consumidores manifestam, né, valorizar mais na hora que vão realizar uma compra,
eu tenho que saber me apropriar, né, do apelo a exatamente esse tipo de benefício que seja apresentado. E o status do usuário, né? Então eu posso ter usuários iniciantes, consigo identificar que existem pessoas propensas a experimentar um novo produto, ex-usuários que eu preciso resgatar, né? Investir ali na propaganda de lembrança, fazer com que essas pessoas voltem a adquirir esse meu determinado produto que eu esteja ofertando. Então eu tenho um investimento específico de marketing de resgatar esses clientes, né? E eu vou identificar isso com base nos meus históricos de vendas, nos meus indicadores de venda, né? Como que esteja a nossa realidade no mercado. Então, por exemplo, ONGs que recebem doações de agasalhos podem precisar identificar ex-doadores, retomar o contato com esses ex-doadores, e uma vez que não é possível confiar apenas nas doações dos doadores que são regulares, mas se eu quero ter maior volume de doações, né, intensificar mais a disseminação ali da minha marca, da minha oferta, né, eu posso retomar ali outros clientes que nós já tivemos, né, outras pessoas que já aderiram à nossa causa. Outros atributos que me possibilitam identificar comportamentos de compra, né, segmentação comportamental, o índice de utilização do produto, né, se nós temos pequenos usuários, médios usuários, grandes usuários, né, com que frequência essas pessoas possam vir adquirir os nossos produtos, o status de fidelidade, né, se nós temos clientes convictos, né, fiéis convictos, aqueles que compram sempre a mesma marca, fiéis divididos, que podem ser os clientes leais, né, eles, vez ou outra, né, compram outras marcas, os fiéis inconstantes, né, que tem um determinado período que são fiéis apenas à nossa marca, mas eles podem, num determinado momento, aderir a outras marcas e depois voltam a ser nossos fiéis, e os infiéis, né, que são aqueles que não demonstram nem lealdade ali à nossa marca. Eles estão constantemente experimentando outras marcas de outros produtores, né, de outras fábricas. E também a condição da prontidão do cliente, o quanto, né, que essa pessoa já demonstra um interesse por um determinado produto, o quanto ela realmente está apta a compreender a finalidade daquele produto. Então a gente sabe que existem alguns clientes que vão desconhecer totalmente o produto, outros que são informados a respeito dele, mas não possuem esse produto, né? Outros que estão interessados, mas que ainda não conhecem exatamente o produto, né? Cabe à empresa identificar como que a gente está sendo percebido ali naquele mercado consumidor, para partir então, né, observar como que a gente tem atitudes dos nossos potenciais clientes ou dos clientes já efetivos sobre como que eles se relacionam com o nosso produto, né? Então tem o consumidor entusiasta, aquele que quer experimentar, aquele que acredita que o produto vai dar certo, o indiferente que não demonstra nenhum tipo de atitude, aquele que acredita que o produto não vai ser tão bom e aquele hostil, que rejeita de todas as maneiras as nossas ofertas, né? Então, em uma campanha de lançamento de um novo cosmético, por exemplo, os promotores vão identificar, né, aqueles que vão acreditar que aquele novo produto vai ser bom, aqueles que serão pessimistas, né? Então, eu posso observar ali os comportamentos, como que as pessoas reagem diante das nossas ofertas e utilizar isso como informações que nos possibilitem, né, dividir aqui o nosso mercado. Então, observe que todos esses 4 critérios, né, geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental, são condições que me possibilitam, me orientam como que eu vou identificar determinados perfis de todo esse meu mercado consumidor. Não é um conhecimento desnecessário, muito pelo contrário, né? É um conhecimento determinante até mesmo para orientar como que nós vamos lançar nossas campanhas de marketing, como que nós vamos lançar as nossas ofertas, como que nós vamos conseguir garantir que um determinado consumidor continue ou comece a comprar os nossos produtos. Eu espero que essas 4 dimensões tenham ficado claras aí para você que está assistindo aqui esse meu vídeo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.